Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Faculdade de Física da Unifespa e hoje nós vamos encerrar a unidade 1, que trata de Teoria da Relatividade Especial ou Restrita. Na aula de hoje eu vou tratar a parte de dinâmica relativística. Eu tinha programado inicialmente tratar essa parte anterior à aula 5, que seria sobre eletrodinâmica relativística. Mas, como eu tive alguns problemas técnicos, eu inverti a ordem e espero que não traga nenhum prejuízo a quem for estudar. Bem, a receita de bolo é a mesma. Nós vamos estudar o movimento, a relatividade do movimento de uma partícula de massa m, carga e, que tem uma certa velocidade v como função do tempo, com relação ao referencial s. A priori, essa velocidade pode estar em qualquer direção e nós temos as transformações de coordenadas, velocidades, que relacionam as coordenadas, velocidades e acelerações, tanto no referencial S' quanto no referencial S. Lembrando que o referencial S' está se movimentando com a velocidade v aqui para a direita. E na aula passada eu tinha focado na questão da carga, como essa carga elétrica influenciaria a dinâmica, no caso aqui, focado na eletrodinâmica, carga como fonte de campo elétrico e o movimento dessa carga gerando campo magnético. Hoje eu vou focar mais nos aspectos envolvendo a massa e a velocidade dessa partícula aqui. Pois bem, só recapitulando coisas que já fizemos, nós já deduzimos as transformações de Lorentz, a partir delas nós obtemos as transformações de coordenadas. Com as transformações de coordenadas relacionando as componentes aqui do meu vetor posição no referencial S' com as componentes no referencial S, a partir dessas equações nós obtemos a transformação de velocidades. E a mesma coisa, relacionando o referencial S' com as coordenadas do referencial S. E embora eu não tenha deduzido todas as expressões relacionadas à velocidade e aceleração, é factível, não é algo de outro mundo, não. Aqui eu estou escrevendo diretamente essas transformações de velocidades e acelerações em termos das suas componentes, assim como eu fiz para as transformações de coordenadas, eu decompus elas em termos das suas componentes paralela e perpendicular à velocidade v, que é a velocidade do sistema S' aqui, v. Então, eu vou fazer o mesmo. Primeiro, para a velocidade, no referencial S'. Essa velocidade, eu posso decompor ela numa componente paralela à velocidade v e uma componente perpendicular. Quem é a minha componente paralela? A minha componente paralela é a própria componente cartesiana dessa velocidade na direção x. Estou considerando que o meu v lá no sistema, ele é uma velocidade v na direção x. Então, vou colocar aqui o meu versor na direção x, só para indicar aqui. Então, está aqui a minha componente cartesiana, E, por conseguinte, essa velocidade da partícula que eu estou analisando, ela é uma função do tempo e, a priori, ela pode ser escrita como tendo 3 coordenadas, Eu posso ter aqui o meu Vx mais Vy mais Vz. Lembrando que isso aqui, esse Vzinho, é para se representar um V minúsculo, diferente desse Vzão aqui. Então, a componente transversal ou perpendicular à velocidade v são as componentes Vy mais Vz. Ok. O mesmo raciocínio eu emprego para aceleração no meu referencial S' e encontro aqui a minha componente paralela à velocidade v e as componentes perpendiculares. Aqui é fácil. Como é que eu determino a minha velocidade v? Derivada, a derivada da posição com relação ao tempo. Na direção x eu tenho aqui dx dt, y dy dt e z dz dt. Faz a derivada, está aqui o meu x', está aqui o meu y',
Z' e o meu T'. Então, meu DT' também tiro aqui. Já fiz isso em aulas passadas. Quando você for aplicar aqui a derivada, lembra de analisar direitinho aqui. E a aceleração? A aceleração no referencial S' é a derivada da velocidade nesse referencial com relação ao tempo T'. A mesma coisa, DT' você tira dessa equação aqui e tá aqui as componentes, né? V'x, y e z. Aqui vai ficar um pouquinho maior porque você vai ter que analisar, aplicar aqui a regra do quociente. Mas não é coisa de outro mundo não. Tá aqui repetindo, mais um termo que depende da aceleração. É interessante observar, né? Os termos da aceleração perpendicular, aqui, ó, esses dois, esse e esse, eles dependem da aceleração na direção paralela à velocidade, que é a linha x. Ok. Acho que nessa aula eu nem vou utilizar essas componentes cartesianas da aceleração, mas por desencargo de consciência elas estão aí, né? E sempre lembrando, né? Se eu quero mudar do referencial S para o referencial S' ou o inverso, né? Na hora de achar as transformadas inversas, é só pegar as componentes que tem linha, apagar e escrever linha na outra e lembrar da velocidade, né? Que é para quando você muda o referencial, sai do S' e vai para o S, o V vira menos V. Então, voltamos à nossa situação inicial. Está aqui a nossa massa. E eu vou analisar esse movimento relativístico aqui entre os referenciais S e S'. Bem, a primeira coisa que eu vou analisar é o momento relativístico. Essa palavrinha em latim aqui quer dizer momento linear. Então, o momento aqui, eu já trato isso desde lá do curso de Física 1. Então, o que a gente sabe da mecânica clássica? A gente sabe que a partir da segunda lei de Newton, a força é igual à taxa de variação temporal do momento linear. Pega esse cara aqui, joga para o outro lado, e depois você integra dos dois lados e encontra uma expressão para o momento linear, dependente do tempo, em termos do momento inicial, uma constante aqui, e essa integral do 0 até um tempo t de f dt, onde P é o momento linear, que por definição é a massa vezes a velocidade, e essa quantidade aqui eu estou chamando de I com o vetor aqui, né? Que é o impulso. Ok. Agora nós temos uma situação particular. Se as forças externas que atuam naquela partícula de massa m forem igual a zero, ou seja, se a força resultante que atua naquela partícula é nula, implica que o momento linear é constante. Porque a derivada de uma constante tem que ser, para dar zero, tá aqui, ó. Então, o momento linear é constante. Nessa condição que o meu agente externo aqui é igual a zero, a força externa é igual a zero. Se o momento é constante, então a gente encontra que a variação da quantidade de movimento é zero, porque é o momento final menos o momento inicial. Se é constante, isso é igual a zero. Quando eu imponho essa condição aqui, como consequência, eu estou chegando nessa expressão, que a variação do momento linear é igual a zero. Então, de certa forma, eu estou escrevendo aqui é o princípio da conservação. Deixa eu colocar aqui. Conservação do momento linear aqui. Quando você está num sistema isolado. Como é que eu sei que o sistema é isolado? Porque não tem nenhum agente externo atuando sobre ele. Então, a resultante das forças que atuam sobre a minha partícula é nula. Como consequência, o meu momento ele é constante, portanto, a variação dessa quantidade de momento é igual a zero. Logo, o meu momento inicial que eu tinha no início tem que ser igual ao que eu tenho no fim. Então, a conservação
do momento linear. Tudo isso é mecânica clássica, lá que a gente aprende desde o curso de Física 1. Para tratar o momento relativístico, o que a gente quer? Nós queremos encontrar uma expressão que seja análoga a essa daqui e tenha as mesmas consequências para a física clássica. Ou seja, a gente quer esse análogo relativístico que também esse momento relativístico ele tem que ser conservado em sistemas isolados. Então, quando eu analisar uma situação onde não haja forças externas, eu tenho que conservar esse momento relativístico também. Exatamente como ocorre na mecânica newtoniana. E uma outra característica que eu quero para esse momento relativístico é que a expressão que eu obtenha, ela se reduza a essa daqui. A expressão clássica, no limite de quando V sobre C tende a zero. V sobre C tende a zero significa que a velocidade V é muito menor do que a velocidade da luz C. E isso caracteriza um fenômeno clássico, né? Que a gente está na mecânica clássica. Para ter o fenômeno relativístico, a gente tem que ter velocidades altas. Essa velocidade aqui tem que ser da ordem da velocidade da luz. Então, quando eu usar esse limite aqui, eu tenho que recuperar essa expressão aqui. Pois bem, como é que eu vou obter esse momento relativístico? Eu vou considerar essa situação aqui. Eu vou considerar uma colisão bidimensional, em duas dimensões. Então, eu vou considerar aqui x e y. Poderia considerar z também? Poderia. Mas, por uma questão de simplicidade, eu vou fazer em duas dimensões. Considerar essa colisão de duas partículas, A e B, e elas têm a mesma massa. Então, tanto A quanto B têm a mesma massa m. E eu vou definir no referencial S' que o momento total seja nulo. Então, ou seja, se você está lá jogando as suas bolinhas de bilhar lá na mesa, o momento total aqui no referencial S', eu estou escolhendo como sendo nulo. Isso é o que a gente chama de referencial do centro de momento. Então, eu posso escolher aqui um ponto, provavelmente aqui, onde a dinâmica do momento descrita nesse ponto, quando eu for somar todas as parcelas de momento, eu encontro que o momento total tem que ser igual a zero. Pois bem, eu tenho aqui a minha partícula A, que tem uma velocidade no referencial V'A antes da colisão. O mesmo para B, V'B antes da colisão. Quando chegar nesse ponto, elas vão colidir. A vai vir para cá, na direção do vetor azul. Então, ele tem uma velocidade, essa partícula A vai ter uma velocidade V'A depois da colisão. O mesmo para B. B vai seguir aqui na direção do vetor azul e vai ter uma velocidade V'B depois da colisão. Agora eu vou analisar como é que se dá a questão do momento linear nesse referencial. Para o referencial S', eu estou supondo que nesse referencial do centro de momento, a gente tenha essa situação, que todas as forças externas que atuam nesse sistema sejam igual a zero. Eu estou considerando esse referencial aí do centro de momento. Como consequência, o momento linear no referencial S' que eu estou analisando tem que ser constante. Se ele é constante, então o princípio da conservação da quantidade de movimento, né, ou do momento linear aqui, diz que o momento inicial tem que ser igual ao momento final. O que eu tenho no início? No início, eu tenho as partículas que possuem momento massa vezes a velocidade antes da colisão. Está aqui, ó. O momento da partícula A antes da colisão e da partícula B antes da colisão. Isso tem que ser igual ao momento linear delas depois da colisão. Então, está aqui o momento da partícula A e o momento da partícula B depois da colisão. Então, por construção, quando eu faço essa descrição em termos do referencial do centro de momento, naturalmente, o princípio da conservação do momento
é obedecido aqui pelas minhas partículas nesse referencial. Eu vou fazer o mesmo agora considerando o referencial S. Mas antes de fazer isso no referencial S, para facilitar, eu vou decompor as velocidades sobre os eixos x e y. Lembrando que agora no referencial S, você inverte a velocidade, né? Então, o referencial S, S', que estava aqui, agora ele está parado, e é como se o referencial S estivesse se movimentando com velocidade menos v. Aqui eu só fiz a decomposição dos vetores velocidades antes e depois da colisão. O mesmo para a partícula B, antes e depois. Eu decompus esses vetores velocidades em termos das componentes x e y aqui. O mesmo válido aqui para as velocidades da partícula B, em termos das componentes aqui y e x. E eu vou analisar como é que se dão essas relações entre essas velocidades aí. Se nós observarmos, aqui eu estou escrevendo essa velocidade. Quem é a velocidade da partícula A na direção x antes da colisão no referencial linha? Está aqui. É uma velocidade que eu estou chamando de uma velocidade na direção x, só que é uma velocidade v'. Ok. Quem é a velocidade da partícula A na direção y antes da colisão? Está aqui, ó. Eu estou chamando isso aqui de vy, v', né? Está aqui. Faço o mesmo para a partícula A nas coordenadas depois da colisão. Olha, está na mesma direção positiva do eixo x, né? Então, é o meu v'x. Ok. Só que agora aqui em vy, olha só, antes da colisão, essa velocidade da partícula A na direção y no referencial S' está para cima, no sentido positivo. Depois da colisão, está para baixo. Então, aqui é igual a menos v'y. Faço a mesma análise agora para a minha partícula B, antes da colisão e depois da colisão. Antes da colisão, ó, a velocidade da partícula B na direção x está no sentido contrário, ó, menos vx. Está aqui, ó, menos y, menos v'y. A mesma coisa depois da colisão. Continua na direção x sendo negativo, mas, entretanto, na direção y agora está no sentido positivo. Ok. Por que eu fiz isso? Porque esses caras aqui, ó, v'x, v'y, e se eu tivesse colocado a componente v'z também, né? Eu já determinei, tá lá no primeiro slide. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Olha aqui quem é. v'x, v'y. Então, sabendo esses caras, agora eu vou fazer a transformada de Lorentz inversa e encontrar o momento linear no referencial S. Então, eu vou utilizar as transformadas de Lorentz inversa e quando eu fizer isso, eu observo, ó, que no referencial S, eu tenho que a velocidade da partícula A na direção x é igual antes da colisão e depois da colisão. Ó. É o mesmo vetor aqui. Ó. Então, elas são iguais. Ok. E é dado por essa expressão aqui. V'x mais Vzão dividido por 1 mais beta V'x sobre C. Lembrando que beta é igual a Vzão sobre C. Ok. A velocidade da partícula B antes da colisão no referencial S vai ser a mesma de depois da colisão. Esse cara aqui é igual a esse aqui. Ambos são igual a quem? Menos... Deixa eu fazer um V menor aqui. V'x. Aí o menos, quando você colocar aí, vai dar essa expressão aqui. Agora eu vou analisar essa velocidade
em y, né? Quando eu vou analisar a velocidade da partícula A em y, antes da colisão, eu observo que para cima, a outra para baixo. Então, uma é igual menos a outra. O mesmo é válido para V', a velocidade V', aqui, né, no caso V, desculpa, da partícula B, porque aqui já eu fiz a transformada inversa, né, de Lorentz. Então, vai lá e pega a velocidade da partícula B na direção y antes da colisão. Vai estar para baixo e aqui vai estar para cima. Então, tem essa relação. Uma é igual menos a outra. E agora, eu vou ver a questão da conservação do momento, né? Eu quero saber se o momento que tem inicialmente é igual ao momento linear que tem depois. Colocando o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá aqui, ó. Eu vou escrever duas equações, uma referente às coordenadas do momento na direção x e a outra na direção y. Tá aqui, ó, a quantidade de movimento que eu tenho inicialmente na direção x, tá aqui a quantidade de movimento inicial da partícula A e da partícula B. Isso é igual à quantidade de momento linear final, que é o depois da colisão, da partícula A e da partícula B na direção x. Se eu observar, ó, elas são iguais. Ó, como tem uma simetria entre o antes e o depois, esse cara vai ser igual a esse e esse cara vai ser igual a esse. Então, ok. Para a direção x, eu estou conservando o meu momento linear. Agora, para a direção y, não vai ser igual. Por conta dessa relação aqui, ó, entre as velocidades na direção y antes das partículas A e B, antes da colisão, e igual ao menos essa velocidade depois da colisão. Então, quando eu for estabelecer essa relação, esse cara não vai ser igual a esse não vai ser igual a esse. A soma deles também não vai ser igual. Quando eu substituir aqui, por exemplo, quem é a minha velocidade da partícula A na direção y depois da colisão? É menos a velocidade antes. Então, quando eu colocar aqui, eu vou chegar no resultado esdrúxulo. Vou dizer que a quantidade de movimento, ou seja, o meu momento linear inicial na direção y é igual a menos esse momento o momento inicial na direção y. Então, essa equação está errada. Uma coisa igual a menos ela mesma, tá? Então, tem alguma coisa aqui que está estranha no referencial S, porque eu estou conseguindo conservar o momento na direção x, mas na direção y não está havendo conservação do momento. Fazer algumas considerações. Quando eu imponho a conservação do momento linear total no referencial S', está funcionando a conservação do momento lá no referencial S', mas não há conservação do momento total aqui no referencial S, porque só no referencial S só há conservação do momento linear na direção x, na direção y não está dando certo. Então, eu chego à conclusão que no referencial S', conservação do momento está ok. No referencial S, não está havendo conservação do momento total. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que lembrar do primeiro postulado da relatividade restrita. Lembra? Não existe referencial inercial privilegiado. Como consequência, as leis físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Aí, eis a questão. Você considera que a conservação do momento é uma lei física? Porque se for, por que está valendo para o referencial inercial S', mas não está valendo para o referencial S? Deveria ser a mesma para os dois referenciais. Até hoje de manhã, a conservação do momento é uma lei física, né? Então, tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que adaptar. Então, para encontrar essa lei física da conservação, do princípio de conservação do momento, sendo válida tanto para o referencial S' quanto para o referencial S. Qual é a conclusão que a gente chega? Ora, não está dando certo porque a definição clássica de momento linear não está correta. A definição clássica do momento linear diz que
ele é igual a massa vezes a velocidade da partícula. Do jeito que está aqui, está incorreto. Por quê? Porque não está garantindo o primeiro postulado da relatividade restrita aqui para os referenciais inerciais S' e S. Então, eu tenho que encontrar uma expressão que seja invariante sobre as transformações de Lorentz. Lembra? Foi assim que eu fiz anteriormente. É meio que a receita de bolo. Você precisa ter uma expressão para o momento linear que seja invariante sobre as transformações de Lorentz, e isso permite que eu escreva ela e ela se mantenha a mesma forma entre os referenciais S e S'. Se eu escolher o momento linear escrito dessa maneira aqui agora, ó, P é igual gama mv, onde esse gama é o meu fator de Lorentz, está aqui, ó, 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Agora sim, essa expressão 3 aqui, ela garante que eu tenha conservação da quantidade de movimento em ambos os referenciais, S e S'. Se você for lá e refazer a conta considerando esse cara aqui para o referencial S, você vai provar que, eu já estou adiantando, né? É essa expressão aqui. Só para não repetir a conta e ficar fazendo relativamente desnecessária, né? Porque eu já estou dizendo aqui que é válida. Mas vai lá, se você está com dúvida e não acredita em mim, refaça. Então pronto. Agora eu tenho uma expressão do momento linear que permite a conservação do momento entre os referenciais inerciais S e S'. Eu vou mostrar algumas consequências agora dessa nova definição do momento linear. A primeira que eu vou apresentar aqui é uma generalização da segunda lei de Newton e as equações do movimento, né? Bem, da segunda lei de Newton a gente sabe, né, que a força é igual ao dp dt. Só que agora quem é o meu o meu momento linear? O meu momento linear é gama mv. Agora você tem que aplicar a regra da cadeia. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira derivada da segunda. Como a massa eu estou considerando a mesma, coloquei em evidência. Essa é a minha nova definição aqui da força. Pois bem, eu vou substituir quem é esse termo aqui. Quem é a derivada do fator de Lorentz com relação ao tempo. Se você volta lá, pega o fator de Lorentz, vai brincar lá, deriva ele e você encontra essa expressão aqui. Que é igual a gama ao cubo, v sobre c ao quadrado, escalar dv dt. E aí eu vou pegar essa expressão e substituir aqui e reescrevê-la. Quando eu fizer isso, eu vou isolar esse termo aqui, ó, vou isolar m, que multiplica ele, é igual a força menos esse outro aqui que foi para o outro lado. Né? Ele vai lá para o outro lado. Está aqui. E agora, eu identifico aqui quem é esse termo. Olha, é uma massa vezes uma aceleração. Né? A derivada da velocidade com relação ao tempo é uma aceleração. E tem esse fator aqui, ó, gama ao cubo. Eu vou identificar isso aqui como sendo uma maneira de eu reescrever a minha força. E eu só fiz isso aqui, ó. Coloquei quem é essa minha força. E observa aqui como eu estou reescrevendo essa equação que relaciona a derivada da velocidade com relação ao tempo com o produto escalar aqui da força vezes essa velocidade. Eu vou decompor, lembra que a minha derivada da velocidade, eu posso reescrever, né? Como é a derivada da velocidade com relação ao tempo, isso aqui é a mesma coisa que a segunda derivada da posição com relação ao tempo, d2r dt2. Foi isso que eu escrevi aqui. E quem é o meu vetor posição? O meu vetor posição ele tem uma componente paralela e uma componente perpendicular à velocidade de Vzão. O mesmo é válido para a força. A força, numa situação mais geral,
tem uma componente que é paralela e outra perpendicular à situação que eu estou aplicando lá da velocidade. Só fiz reescrever. Só que aqui é um produto escalar. Então você tem que lembrar, ó, vai ser o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Quando eu for fazer o produto da componente perpendicular da força a essa velocidade Vzinho, isso é igual a zero, porque o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo é 90, vai dar cosseno de 90 graus aqui. Pois bem, então eu vou reescrever a minha expressão aqui em termos dessa força, que vai sobrar só ela aqui. Essa aqui vai ser nula quando eu realizar esse produto aqui. E agora eu tenho essa componente paralela, mais essa componente paralela aqui. Quando eu for realizar, eu vou colocar em evidência, eu vou deixar esse produto aqui de Vzinho, escalar Vzinho. Módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles. Vai dar V ao quadrado. Então eu vou colocar em evidência a minha componente paralela da força, que multiplica 1 menos V sobre C ao quadrado. Só que agora é V ao quadrado, porque tem esse V com esse V. Mais a minha componente perpendicular. Quem é 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado? Eu vou colocar isso em termos do fator de Lorentz. Isso é igual a 1 sobre gama ao quadrado. É só manipular a gama lá, que é 1 sobre a raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Então eu vou substituir aqui. Dessa maneira, eu encontro uma generalização das minhas equações do movimento a partir desse momento relativístico. Quando eu escrevo o momento como sendo gama mv, como consequência eu vou separar a componente paralela com a força paralela e a componente perpendicular com a força perpendicular. E aqui eu encontro essa relação entre essa força paralela e a segunda derivada da posição com relação ao tempo, mas a sua componente paralela e a sua componente perpendicular. Essa equação eu já tinha encontrado na aula passada, mas para o caso particular, onde essa força era a minha força de Lorentz. Lembra? Eu tinha a força de Lorentz lá. Então, quando eu considerava isso aqui a minha força de Lorentz, que envolvia as componentes elétricas e magnéticas do meu campo elétrico, eu encontrava essa expressão aqui. Aqui era só para dizer, por isso que inicialmente eu tinha planejado fazer essa parte primeiro. Então aqui eu estou generalizando aquele resultado particular que eu tive na outra aula, considerando aquela situação inicial, onde no referencial S', o campo magnético era nulo, e mesmo assim no referencial S, a gente sempre ia ter um B diferente de zero, porque no referencial S sempre ia ter movimento. Então sempre ia ter um campo magnético. Então lá sempre ia ter uma força de Lorentz. O que eu estou dizendo é que esse resultado aqui ele é geral para qualquer força. Ok. Vamos para uma outra consequência aí dessa nova definição do momento linear. Lembra que a gente tinha que recuperar o limite clássico, né? A gente tinha que recuperar as expressões clássicas? Então a gente vai calcular aqui também um limite relativístico para a velocidade da partícula. Desculpa, isso é uma outra consequência que eu tenho que falar aqui para depois eu dou sequência em outros assuntos aqui. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Não, segue o barco aqui. Pois bem, o que é esse limite relativístico para a velocidade da partícula? A gente sabe que, de acordo com o segundo postulado, lá com o segundo postulado da relatividade, a velocidade da luz é o limite, né? Então, o máximo que eu poderia ter era uma velocidade igual à velocidade da luz. Esse é o meu limite, né? Se eu escrever aqui, ó, P, lembra, P é igual a gama mv. Gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado.
eu vou isolar quem é essa minha velocidade aqui. Eu vou analisar só o módulo dela. Não estou interessado aqui em analisar a direção e tudo mais. Vou analisar só o módulo. Quando eu fizer isso, eu posso reescrever essa expressão P, que é uma função do tempo, né? o momento linear, eu já mostrei, que tem lá dado em termos do impulso. Então, eu escrevo essa velocidade, o módulo dela, né, da velocidade com relação ao tempo, como sendo P sobre T sobre M, essa parcela aqui, e eu reescrevo essa outra parcela aqui. Isso aqui é o quê? Joguei o gama para o outro lado, né? Então, como tinha gama aqui, é 1 sobre gama. Aí eu vou manipular esse gama e escrever ele em termos do meu momento, porque onde tiver velocidade eu posso substituir, utilizando essa expressão aqui. Vai manipular lá e vai encontrar essa relação aqui entre a velocidade e o momento linear, a massa da partícula e a velocidade da luz. Eu vou analisar essa expressão. Você lembra que o momento linear é uma função aqui do impulso. Então, eu vou chegar a algumas conclusões. No limite de quando o tempo vai para o infinito, aqui eu considero um tempo muito grande, esse impulso tende ao infinito. Se o impulso vai para o infinito, o que acontece com o meu momento linear? Também vai para o infinito. Esse cara aqui tende ao infinito. Era para eu colocar aqui. Não é um 8, tá? Deixa eu... Nesse limite, o momento linear também vai para o infinito. Quando você substituir aqui e tomar o limite de t tendendo ao infinito aqui, substituir esses caras, aí você vai manipular, vai ver qual é o tipo de indeterminação que você tira daqui. Você vai encontrar que nesse limite de quando o seu momento linear tende ao infinito, a sua velocidade tende à velocidade da luz. Esse é o resultado que vai sair daqui. Que essa velocidade, V de t, vai ser aproximadamente a velocidade da luz. Se a sua velocidade tende a ser constante, o que acontece com a sua aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Se a sua velocidade está tendendo a ser constante, então a sua aceleração está tendendo a zero. Então, essa é a consequência que eu tenho de escrever o momento linear em termos dessa expressão relativística. Naturalmente, eu encontro um limite para a velocidade quando eu analiso esse tempo muito grande aqui. Só que você poderia me perguntar, poxa, fazer essa partícula material de massa m nessa situação aqui onde o meu limite tende ao infinito, significa que eu tenho que fazer um impulso infinito. Isso é uma situação física impossível. Então, é por isso que a minha velocidade v de t nunca vai ser igual a c. Porque eu teria que fazer um impulso infinito para isso ocorrer. E, fisicamente, isso não é possível, então isso aqui sempre vai ser diferente. Pode se aproximar, mas nunca vai ser igual. Aí eu tenho um gráfico aqui para ilustrar isso. Como é que se dá a minha velocidade como função do tempo? Bem, a sua velocidade, você pode ir acelerando, só que vai chegar um ponto que, conforme você vai fazendo essa situação que eu coloquei anteriormente, o tempo vai aumentando, a sua aceleração vai diminuindo, porque cada vez mais a sua velocidade tende a ser uma constante, que é igual à velocidade da luz. Isso aqui tem um comportamento assintótico. É para tender, mas nunca pode ser igual. Então, esse é o limite relativístico que a gente tem para a velocidade de uma partícula aqui, material, de massa m, na relatividade. Pois bem, agora que eu falei um pouco sobre o momento relativístico, eu vou falar sobre a energia relativística. O mesmo esquema, estou analisando o movimento de uma partícula de massa m, carga q, mas hoje eu vou focar mais nos aspectos de massa e velocidade. E agora vou analisar a energia associada a essa partícula, que
tem aí no referencial esse linha comóvel aí que está se movimentando com essa velocidade Vzão. Ok. Do mesmo jeito que eu fiz para o momento linear, que eu estava buscando uma expressão relativística, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso saber quem é essa energia relativística. Então, quais são as características, as propriedades que a gente busca nessa energia relativística? Bem, a gente tem que saber que a energia relativística total da minha partícula tem que ser conservada em sistemas isolados. Então, eu estou impondo aqui o princípio da conservação da energia. A energia que eu tinha no início tem que ser igual à energia que eu tenho no final. Do mesmo jeito que a gente trabalha na mecânica newtoniana, desculpa. Ok. Quando eu obtiver essa expressão, que a gente vai derivar aqui, no limite de quando eu estou trabalhando com baixas velocidades, ou seja, V sobre C tender a zero, essa expressão tem que recuperar a expressão clássica, que é a forma newtoniana, que é isso que a gente espera, que a relatividade seja o caso geral da mecânica newtoniana. Então, nesse limite de baixas velocidades, a gente tem que recuperar as expressões para cálculo de energia clássica, né? Então, a gente vai partir primeiro da definição clássica de energia, onde a gente pode calcular, no caso aqui, estou tratando especificamente da energia cinética, que é a energia cinética. A energia cinética ela pode ser dada classicamente como sendo a integral da força desse deslocamento. Isso aí está relacionado ao meu teorema do trabalho energia cinética, né? Eu já sei quem é a minha força. A minha força é igual à taxa de variação do momento linear, dp dt. Por que eu já coloquei os limites de integração aqui de uma velocidade inicial até uma velocidade final? Para poder reescrever esse cara aqui, ó. Quem é o meu dr dt? Dr dt é a derivada da posição com relação ao tempo. É a minha velocidade. E quem é? Vai sobrar aqui esse dp, né? Então, seria um diferencial do meu momento linear, gama mv. Ok. Então, a priori, a minha energia cinética é dada por essa expressão 5. Ela está escrita em termos do momento linear relativístico. Olha o gama aqui, ó. Eu vou fazer uma mudança de variáveis. Para fazer essa mudança de variáveis necessária aqui na minha equação 5, eu vou ter que calcular uma derivada do momento aqui, só que com relação a quem? Com relação à velocidade. Ó. Eu vou pegar o meu momento linear e vou derivar ele com relação à velocidade. Está aqui, ó, dp dv. Para fazer essa derivada, eu utilizo a regra do quociente, né? Porque lembra que gama igual a 1 sobre a raiz de 1 menos Vzinho ao quadrado sobre C ao quadrado. Tem V aqui também, ó. Então, quando eu for pegar aqui, tem V no numerador e vai ter V no denominador. Isso aqui é uma fração. Então, você vai aplicar a regra do quociente. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, aí depois menos a primeira, derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Tá aqui, apliquei a regra do quociente. Aí você vai derivar, vai simplificar isso aqui e vai chegar nesse resultado aqui, que vai dar a massa que multiplica 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 3 meios. E se você comparar com essa expressão aqui, o que está aqui, você comparar com essa, você vai ver que isso aqui é m gama ao cubo, né? Porque gama é a raiz disso aqui, ó, 1 sobre, é como se fosse a raiz negativa, né? Menos meio. Então, sobra aqui o gama ao cubo. Só que eu não quero saber necessariamente qual é a derivada do momento com relação à velocidade. Eu vou pegar esse termo aqui e jogar lá para o outro lado. Foi isso que eu fiz, ó. Tá aqui ele. Porque é isso que eu tenho aqui, ó.
D, o elemento diferencial de gama mv. Opa, agora sim. Aí eu obtenho essa expressão 6. O que eu vou fazer? Vou substituir essa expressão 6 aqui em 5. E também você tem que levar, já estou adiantando, né? Quando eu substituir, eu vou levar em conta uma mudança de variáveis, porque vai dar essa expressão aqui. Quando VDV, eu transformei a minha integral, que era com relação a esse D gama mv, numa integral agora da minha velocidade v aqui. Quando eu substituir esse cara lá, lembra que ó, aqui eu tenho um vetor. Aqui é vetor, aqui também é vetor, mas é um produto escalar. A velocidade na mesma direção da velocidade. Aí na hora de calcular o módulo primeiro, o módulo segundo, o cosseno de 0 grau, porque estão tudo na mesma direção. Tá aí. É por isso que vai dar essa expressão aqui, e como era de se esperar, minha energia cinética é um escalar, né? Qual é a mudança de variáveis? A mudança de variáveis que eu vou fazer é, eu vou chamar esse argumento aqui de uzinho, o que está dentro aqui dessa exponencial aqui. Ou, desculpa, dessa potência. Então, uzinho é igual a 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Se u é dado por essa maneira, a derivada de u com relação à velocidade desce aqui, ó, menos 2v c ao quadrado. Jogo o dv para o outro lado e encontro quem é o meu VDV. Ó. VDV é igual a menos c ao quadrado sobre 2du. E agora vai ficar mais simples de resolver essa integral quando eu faço essa substituição. Faz a substituição. Está aqui, ó, massa, essa integral, eu não estou nem mudando nos limites de integração, depois eu me preocupo com eles. Aqui, ó, c é a velocidade da luz, é constante. Então, c quadrado sobre 2, esse menos aqui, joga tudo para fora da integral. Sai da integral, então vai ficar uma integral de u elevado a menos 3 meios du. A mesma coisa que a integral de x elevado a n dx. N mais 1 dividido por n mais 1. Quando você fizer isso, menos 3 meios mais 1, menos meio. Está aqui. Pronto. Eu só fiz pegar esse 2 aqui, fração sobre fração. Mantém a primeira, multiplica o inverso da segunda. Aí agora você vem e cancela, né? Menos 2, está aqui, ó. Cancelei. mc ao quadrado, 1 sobre u elevado a meio. Quem é u? Opa, está aqui, ó. Raiz de 1 menos... Isso aqui é o meu fator gama, só para lembrar. E agora eu vou substituir meus limites de integração. Limite superior menos o limite inferior. Para efeitos de simplificação, eu estou escolhendo quem é a minha velocidade inicial. Estou dizendo que essa partícula está partindo do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Substitui aí. Quando eu substituir v igual a 0, vai dar 1. Então... assim eu encontro a minha expressão para a energia cinética relativística. É igual a mc ao quadrado que multiplica o fator de Lorentz gama menos 1. Ou se você aplicar aqui a distribuição, vai ficar que a minha energia cinética relativística é gama mc ao quadrado menos mc ao quadrado. Aqui são as palavras de Einstein, quando ele deduziu essa expressão aqui. Ele disse que um corpo em repouso tem massa, mas nenhuma energia cinética. Óbvio, se ele está em repouso, não tem energia associada ao movimento. Isto é, está aqui a energia de movimento. Um corpo em movimento tanto tem massa como energia cinética. Tá? Por enquanto, ele está constatando o óbvio. Então, esse corpo em movimento, olha, resiste mais fortemente à alteração da velocidade do que em repouso. É o que ele está mostrando aqui. Ó. Quando o corpo está em movimento, vai resistir mais essa alteração da velocidade. Parece que a energia cinética aumenta sua resistência ao movimento. Então, se dois corpos têm a mesma massa em repouso, aquele com maior energia cinética resiste mais fortemente à ação de uma força externa. Indiretamente, ele está associando a energia com a inércia do corpo. Então, se você imaginar lá dois corpos lá, 2 cubos de metal lá que seja,
parados eles têm 1 kg. Aí você calcula a energia associada, eles estão em repouso. Massa, tá lá, estou associando a energia deles em repouso. Não tem movimento. Então, se você pegar um desses corpos e acelerar ele, colocar ele em movimento, ele vai adquirir aqui uma característica que está associada à inércia. Lembra? A capacidade que um corpo tem de resistir à alteração do seu estado de movimento. Parece que a gente vai aumentar a inércia do corpo que está em movimento. O que eu posso falar mais sobre essa questão da minha energia cinética relativística? Eu posso associar ela com outras energias, que eu vou chamar aqui de E e E0. A energia cinética relativística, assim como a energia cinética clássica, é uma energia associada ao movimento das partículas. Se ela tem velocidade, então ela tem energia cinética. Ok. Quem é essa energia que tem esse fator de Lorentz aqui? É a minha energia total. Esse outro termo, pode perceber que ele é a massa vezes a velocidade da luz, que é constante. Esse termo não depende da velocidade da partícula. Então, a gente chama ele de energia de repouso. Então, é de se esperar. A sua energia cinética é a energia total menos a parte que é associada ao repouso. Então, se você tira toda a parte que está associada ao repouso, o que sobra é o que está em movimento. Então, eu vou dizer que o meu EK é a energia associada ao movimento, o meu E, que é gama mc ao quadrado, é a minha energia total da partícula, e esse E0, que é igual a mc ao quadrado, é a minha energia de repouso associada a essa partícula. Então, eu posso reescrever essa equação 7 como sendo EK igual E menos E0. Posso isolar quem é o E, que é a minha energia total, e escrever como a minha energia total é a minha energia cinética, relativística, né, associada ao movimento, mais a minha energia de repouso. São as duas energias que eu tenho do ponto de vista relativístico. Eu tenho uma energia associada ao movimento da partícula e uma energia, uma parcela associada ao repouso da partícula. Somando essas duas, dá a minha energia total da partícula. Inclusive, se a gente observar aqui, a minha energia cinética, como esse fator gama, né, é sempre maior ou aproximadamente 1, né, maior que, ou aproximadamente sempre maior que 1, vamos considerar aqui. Então, esse termo aqui é maior do que esse. Então, sempre quando você tiver velocidade na partícula, esse termo vai ser maior do que a energia de repouso. Então, a energia E é maior do que a energia de repouso. Então, esse é um dos critérios que a gente tem para tratar fenômenos relativísticos, né? Quando a gente tem fenômenos relativísticos, a gente tem a energia EK é maior do que E0. Quando a gente tem fenômenos clássicos, aí você tem que lembrar, classicamente, como é que eu obtenho? Vou colocar aqui essa energia cinética clássica. Essa energia cinética clássica, ela é mv ao quadrado sobre 2. Essa velocidade, quando a gente trata do ponto de vista clássico, ela é muito menor do que a velocidade da luz. Então, no caso clássico, a energia cinética clássica, ela é muito menor do que a minha energia de repouso. Então, fica ligado. Para saber se o meu problema... Uma das maneiras de você saber para tratar se seu problema é relativístico ou não, pode ser comparando energias. Se você estiver tratando uma energia que é muito menor do que a minha energia de repouso, então eu estou num regime clássico. Se for comparável ali, mas maior, então eu estou num regime relativístico. Pausa aqui para tomar uma água.
Espera aí que molhou tudo. Vamos lá, continuando. Agora que eu tenho uma expressão para minha energia cinética relativística, para minha energia total e para minha energia associada ao repouso, eu vou fazer algumas considerações. Como é que eu recupero o meu resultado clássico? Lembra que eu parti lá no primeiro slide sobre energia relativística falando que a expressão que a gente encontrar tem que ser capaz de recuperar resultados clássicos. Bom, quando a gente está no regime clássico, a velocidade da partícula ela é muito menor que a velocidade da luz. Então, V sobre C tende a zero. Eu vou utilizar uma velha amiga nossa aí que eu já utilizei, acho que na primeira ou segunda aula, a minha expansão binomial. Lembra? 1 mais x elevado a n. Quando x é muito menor do que 1, eu posso expandir dessa maneira aqui. Vou expandir na expansão binomial, que isso é aproximadamente 1 mais nx. Substitui quem é o teu x? Pelo gama. Aqui, ó. Desculpa, a minha expressão é o gama agora. Essa expressão aqui que eu vou fazer a expansão binomial para o meu fator de Lorentz. 1 menos b ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio. Ok. Como v sobre c é muito menor do que 1, eu aproximo essa expressão para ser 1 mais meio de v ao quadrado sobre c ao quadrado. Quando eu substituir isso aqui na minha expressão para energia cinética, ó, 1 menos 1 já cancela com mais 1. Está aqui, meio de v sobre c ao quadrado. C ao quadrado dividido por c ao quadrado é 1. Sobrou exatamente a minha expressão da energia cinética clássica, que é meio de mv ao quadrado. Então, essa expressão que a gente obteve para a energia cinética aqui, ela está dentro dos padrões. Estou conservando energia e estou recuperando o resultado clássico no limite que V sobre C tende a zero. Uma outra consideração que eu vou fazer aqui é sobre a equivalência entre massa e energia, que é uma das equações mais famosas de Einstein, né? Que é o meu E igual a mc ao quadrado. Como é que eu obtenho essa relação? Para obter, eu vou considerar que eu tenho uma partícula em repouso. Se a partícula está parada, a velocidade é igual a zero. Qual é a energia cinética? Se a energia cinética, tanto clássica como relativística, está associada ao movimento, se não tem movimento, ela está parada, então essa energia é igual a zero. Aí você volta lá para a sua energia total. A sua energia relativística total é a soma da energia cinética mais a energia de repouso. Esse cara aqui é zero. Logo, eu encontro que a minha energia total é a própria energia de repouso, que é igual a mc ao quadrado. Ou, como eu tenho essa equivalência, eu vou colocar aqui em termos da massa. Massa é igual a energia total, ok? Dividido por c ao quadrado. Essa equivalência, preste bem atenção. Quando eu falo equivalência, não pense que são a mesma coisa. Massa é diferente de energia. Massa não é a mesma coisa que energia. Em muitos livros a gente encontra assim, dizendo que a massa, quando ele fala, muitas vezes equiparando isso como se fosse uma igualdade. E coloca só a minha constante aqui, né? A velocidade da luz como sendo uma constante multiplicativa aqui. Isso não é igual. Massa é massa, energia é energia. Vai lá nas unidades. Sistema Internacional, massa, quilograma, a unidade. Energia, joule. Então, há uma equivalência, mas elas não são iguais. E essa equivalência, depois eu vou discutir no final da aula, não é válido de maneira geral para qualquer energia, para qualquer definição de massa. Vou fazer uma discussão lá. Mas como é que eu interpreto esse resultado, essa equivalência entre massa e energia? Essa interpretação tem a ver o quê? Que mesmo quando as partículas estão em repouso, há uma energia que está associada à massa dela e à velocidade da luz. Então, o que eu tenho? Eu tenho que
Uma massa, se a massa de um corpo ela absorve uma quantidade de energia E, então se ela absorve esse corpo lá, a partícula, você pega a sua partícula aqui. Se ela absorve uma certa quantidade de energia E, então a sua massa aumenta de uma quantidade E sobre C ao quadrado. Lembra, C é a velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava, ao quadrado. 9 vezes 10 a 16. É uma quantidade bem pequenininha que aumenta. Eu coloquei absorve ou emite porque se a sua partícula absorve energia, a massa dela aumenta. Se a sua partícula emite energia, a massa dela diminui dessa mesma quantidade aqui. E sobre C ao quadrado. Então é isso. Se você tem lá um corpo, tá aqui a minha partícula. Se pensa num núcleo atômico, quando a gente for analisar esses decaimentos radioativos, é até mais interessante de observar. Se emite algum tipo de energia aqui, então a massa vai diminuir de uma quantidade que é dessa energia dividido por C ao quadrado. Se absorve, vai aumentar essa massa dessa mesma quantidade, E sobre C ao quadrado. Então, há uma relação entre a variação de energia e a variação de massa. Mas, repito, massa não é a mesma coisa que energia. Agora eu vou estabelecer uma relação entre o momento linear e a energia relativística. Então, ou seja, eu quero relacionar essas duas equações, a equação do momento e a equação da energia que eu obtive aqui. Como é que eu vou encontrar essa relação? Essa relação que a gente chama de relação de dispersão, energia-momento. Eu vou começar manipulando a minha equação do momento. Vem aqui, pega esse gama, mantém ele aqui, joga o mv para o outro lado. Pega mv, passa para o outro lado, dividindo, e eleva todo mundo ao quadrado. Então, gama ao quadrado, p sobre mv ao quadrado. Estou fazendo isso, aí aqui vai sair o módulo, né, ao quadrado. Ok. Estou escrevendo quem é o meu gama ao quadrado. Aí eu isolei, joga esse cara aqui para lá, joga esse cara para cá. Está aqui. Isola quem? P ao quadrado menos P ao quadrado, V ao quadrado sobre C. Joga para o outro lado. Está negativo, passa para cá, positivo. Você vai jogar esse termo aqui lá para o outro lado. Está aqui ele. Então, tem essa relação aqui, vamos continuar trabalhando. Eu vou multiplicar toda essa minha expressão aqui por C ao quadrado. Quando eu multiplicar toda essa expressão por C ao quadrado, entra aqui C ao quadrado, P ao quadrado é igual M ao quadrado, C ao quadrado, V ao quadrado, mais P ao quadrado, V ao quadrado. Cancelo C com C aqui. Coloco a velocidade em evidência. Está aqui, coloquei a minha velocidade em evidência. Agora, isola aqui. Essa equação 9 é V ao quadrado é igual C ao quadrado, P ao quadrado, sobre M ao quadrado, C ao quadrado, mais P ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu vou substituir na energia cinética. Mas aqui não tem V. Tem sim, aqui dentro. Ó. Aqui tem um V ao quadrado. Ó. Então, eu vou substituir esse cara aqui dentro. Quando eu fizer isso, eu só vou manipular. Ó. Substitui lá, depois tiro o MMC. Aí vai simplificar. Aqui eu já posso cancelar C ao quadrado com C ao quadrado. Aí aqui vai ficar mais P ao quadrado menos P ao quadrado, você simplifica. Fração sobre fração, mantém a primeira, multiplica o inverso da segunda. Ok, vamos continuar manipulando aí. Qual é o objetivo? O que eu estou querendo? Eu estou querendo buscar uma relação entre momento e energia. Quando, ó, só voltando aqui, aqui eu tenho EK
Aí, menos mc ao quadrado. Quando esse mc ao quadrado é a minha energia de repouso, é zero. Joga para o outro lado, vai somar a soma da energia cinética mais a energia de repouso, vai dar a minha energia total. Então, a minha energia total está aqui. Agora eu elevei todo mundo ao quadrado. Ó. Eu levo ao quadrado porque eu quero eliminar essa raiz aqui. Estou chegando. Ó. Agora eu já tenho a minha energia total, tenho a minha energia de repouso e tenho o momento linear aqui. Manipulei aqui, tirei o MMC e tal e tudo mais. Aí você vai cancelar quem é esse cara aqui. Ó. Quando você for manipular, m ao quadrado, c a quarta, ó, cancela m quadrado com m quadrado e considera c ao quadrado com c a quarta, aqui vai sobrar um 2. Logo, eu encontro a minha relação de dispersão momento-energia. Tá aqui, ó, minha energia total é igual m c ao quadrado elevado ao quadrado, a minha energia ao quadrado é igual mc ao quadrado elevado ao quadrado, mais c vezes o momento linear, tudo isso elevado ao quadrado. Essa expressão 10, a gente costuma chamar ela de relação de dispersão. Energia, momento. E existe uma relação mnemônica para a gente decorar essa expressão aqui. Observe, eu estou calculando e está tudo ao quadrado, né? Então, olha, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, é uma maneira de a gente relacionar essas energias e o momento linear e ter uma relação que, pelo menos, fica a imagem mais fácil de a gente fixar na mente. Tá aqui, ó. Eu tenho a minha hipotenusa, que é a minha energia total, e eu tenho os catetos. Tá aqui, ó, o momento linear vezes a velocidade da luz, PC, e o outro é a minha energia de repouso, mc ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a minha energia total? Minha energia total é a soma da energia de repouso mais a energia cinética, né? Pega esse tamanho desse vetor aqui, né? Desculpa, vetor não. Desse lado aqui, né? O meu cateto adjacente ao ângulo θ. Cateto adjacente, projeta ele, vai dar bem aqui. Esse é o meu mc ao quadrado, tá aqui. E é interessante que se eu escrever dessa maneira, com essa relação mnemônica, eu estabeleço relações entre esses catetos, a hipotenusa e o ângulo, né? Trigonometria básica. Quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Substitui a sua fórmula do momento linear, gama, mv, aí substitui quem é a sua energia total, gama mc ao quadrado. Quando você for lá substituindo essa paradinha, no final você encontra o beta. Lembra, beta é igual a velocidade da partícula sobre c. E o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Faz essa substituição aqui, fica mais simples, né? Igual a 1 sobre gama. Bem, agora que eu já estabeleci o meu momento relativístico, a minha energia relativística, estabeleci também uma relação de dispersão entre momento e energia, eu vou fazer algumas considerações sobre a equação 10 aqui, que é a minha relação de dispersão energia-momento. A partir dela, você pode isolar a massa da sua partícula. Vai lá e isola a massa. Só fiz pegar aqui e jogar, lembra o meu gama aqui? Só pega esse cara aqui, substitui e depois substitui quem é seu gama, simplifica lá e você vai encontrar a sua massa, dado pela expressão 11, que é igual à energia total sobre C ao quadrado, que multiplica o 1 sobre gama, né? Que seria a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. O que eu posso concluir dessa massa? A primeira coisa é, se eu estiver tratando com uma partícula não massiva,
Ou seja, m igual a zero, se você substituir aqui m igual a zero, aí você manipula aqui, esse cara aqui vai dar zero, tira a raiz, vai dar exatamente que quando a massa for igual a zero, a velocidade da partícula é a própria velocidade da luz. Olha que legal. E quem é a energia? Lembra que a energia total, minha energia total é igual à minha energia cinética mais a minha energia de repouso. Se eu substituir aqui esse cara, eu posso vir direto aqui, ó, e analisar se a massa é zero, se esse cara aqui for zero, só sobra o meu termo aqui que relaciona a energia total com o momento linear. Quadrado, quadrado, cancela. Então, se a massa da partícula é igual a zero, essa partícula não massiva necessariamente está viajando com a velocidade da luz. Lembra o limite físico agora aqui. E a minha energia é igual o momento linear vezes a velocidade da luz. Partículas não materiais podem se deslocar com a velocidade da luz. Exemplo, o fóton. Você pega lá um fóton. A gente pega um fóton viajando aí, um fóton de luz, com a velocidade c. E eu tinha provado anteriormente que se a massa for diferente de zero, a velocidade v é sempre menor do que c. Lembra? No limite ele tende a ser, mas não é igual. Agora, a única maneira que a gente tem de uma partícula viajar exatamente com a velocidade da luz é se essa partícula for não massiva. E aqui eu tenho a energia associada a ela, E é igual a PC. E aí você pode substituir, né? Que é igual a gama mvc. Mas quem é essa velocidade? É a própria velocidade da luz. Então é igual a gama mc ao quadrado, que é a expressão da energia total que eu deduzi lá a partir da energia cinética. Eu tenho uma outra observação a fazer. Essa equação aqui, a equação 11, essa equação admite soluções negativas. Aqui eu posso extrair soluções tanto positivas quanto negativas, maior ou menor que zero. Mas o que significa uma massa negativa? Nesse contexto da relatividade restrita, a gente encontra aqui que a massa menor que zero está relacionada às antipartículas. Por exemplo, eu tenho lá o elétron. Então, eu tenho a antipartícula do elétron, que é o pósitron. E por aí vai, né? Você vai ter o antipróton, o antinêutron. Quem propôs essas soluções negativas inicialmente, as antipartículas, foi o Dirac, lá em 1927, se eu não estou enganado. E foi detectada, acho que o pósitron foi detectado em 1931. Isso aqui foi proposto, acho que por volta de 1927 e foi detectado lá por volta de 1932 pelo Chadwick. Todos os prêmios Nobel aí. Pois bem, para finalizar essa aula, eu vou... Deixa eu ver quanto é que tá dando aqui de tempo. Até que não foi muito, não. Eu vou finalizar com uma crítica ao conceito de massa relativística. Que conceito é esse? É um conceito que eu nem abordei aqui na aula. Tem um artigo muito bom do John Roche, que é o que é massa. Aí tá aqui, digitem lá, procurem, baixem, tá aqui no Google Tradutor e leiam, que é muito bom. Pois bem, eu vou começar falando sobre o pioneirismo de Planck. Planck foi, acho que, eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi quase o primeiro a obter a minha expressão do momento relativístico. Ele foi o primeiro cara a escrever
isso aqui. Primeiro ou segundo? Que o momento linear relativístico era igual a gama mv. E ele foi o primeiro a deduzir, uma dedução forte, né, porque o Einstein tinha feito uma dedução que continha erros, a deduzir corretamente, em 1907, essa relação de equivalência entre energia e massa. Só que tem um porém. Quando ele fez isso aqui em 1907, ele utilizou uma relação entre massa e entalpia. A entalpia, ela está relacionada como sendo uma medida de calor. Não sei se vocês lembram lá do curso de uma quantidade termodinâmica que está associada a uma medida de calor. A gente tem, se eu não me engano, 5 tipos de entalpia, né? Entalpia de formação, entalpia de combustão e tem as outras que eu nem lembro. Mas o que eu quero dizer? Que essa prova que ele fez foi nesse contexto. Então, a relação entre massa e entalpia. E muitas vezes a gente generaliza isso aqui para qualquer tipo de energia. Então, o correto nessa interpretação que eu coloquei lá é que algumas formas de energia, no caso a entalpia também, né, possui um tipo de inércia. Mas isso não implica que a massa seja um tipo de energia, como muitos livros colocam, né, que a massa é um tipo de energia. Não. O fato de a gente estabelecer que algumas formas de energia possuem essa relação com a inércia não significa que a massa do corpo vai ser um tipo de energia. É por isso que a gente tem que perguntar o que é essa massa. Quando a gente pergunta massa é o quê? É uma medida da quantidade de matéria do corpo? Esse artigo é muito interessante ao fazer esse tipo de discussão. Porque a gente pode analisar a massa, usualmente a gente sempre falava, quando tratava de massa, né? A massa M a gente tinha, que a gente chama de massa inercial e massa gravitacional. Quando a gente fala de massa inercial, é no sentido da segunda lei de Newton, que essa massa seria uma quantificação da inércia do corpo. Mas da própria segunda lei de Newton, você tem lá F, vamos no caso mais simples, igual a MA. Então você tem que a sua massa pode ser igual a F sobre A. Mas lembra, a força não pode ser decomposta na sua componente paralela. Deixa eu colocar aqui vetorialmente, né? Na sua componente paralela mais a sua componente perpendicular. Isso pode trazer algumas complicações, porque aqui você tem um escalar, aí você vai ter que definir a sua massa como tendo uma componente paralela, que a gente chama de massa longitudinal, e uma massa transversal. Poxa, então essa massa não pode ser a quantidade de matéria. A quantidade de matéria você está lá quantificando, você sobe na balança e sai lá 60 quilogramas. Não está dizendo 60 quilogramas, mas é 25 na direção paralela e os outros 35 aí na direção perpendicular. Entendeu? Não, é um número. Então, o que seria essa massa? Então, essa massa inercial seria uma maneira de quantificar a inércia. E a inércia pode ter um tratamento mais lá da mecânica clássica, onde a gente quantifica a inércia, sim. A inércia é uma quantidade tensorial. Aí você pode analisar essa questão de direção. Então tem que tomar cuidado de como a gente define massa. E qual seria a minha outra definição? Que eu estou definindo a massa como sendo um agente de inércia. Eu posso definir também como sendo um agente de atração gravitacional. A massa é só através dela que eu vou ter, assim como a carga elétrica gera campo elétrico, a minha massa pode ser o agente gerador de atração gravitacional. Então, eu tenho a minha massa gravitacional. Mas eu também posso pensar
como quantidade de matéria, no sentido que você sobe lá na balança e está verificando a quantidade de matéria que tem no seu corpo, que seria um controle de peso, né? Você controlar o peso aí. E também eu posso analisar a minha massa como sendo fonte de energia, né? Reserva de energia. Então, não sei se vocês já viram essas entrevistas ou leram em algum lugar, quando uma vez eu vi um engenheiro falando que para lançar um satélite, cada quilo custa tanto. Então, quando ele fala isso, olha, cada quilo do satélite tem um custo em valor, né, para você poder colocar lá. Por quê? Porque cada quilo a mais precisa injetar combustível a mais nesse foguete. E aí é aquela coisa, você vai precisar de uma energia maior para poder levar isso. Então aí surge essa equivalência também, né, entre massa e energia. Mas não quer dizer que é a mesma coisa. Está buscando uma equivalência. Então, quando a gente trata, por exemplo, de processos nucleares, fissão, fusão nuclear, eu trato a massa como sendo um reservatório de energia. A massa lá dos componentes envolvidos, eu tenho energia armazenada lá. Então, é outra maneira de eu definir massa. Já quando você trata a parte de mecânica celeste, que é analisar os corpos aí em astronomia, o que você está tratando? A massa como sendo esse agente gravitacional. Então a gente tem que tomar cuidado em como a gente está tratando e escolhendo essa massa aqui. É uma massa inercial, gravitacional? Eu estou tratando isso como fonte de energia? Então a gente tem que ter cuidado para na hora de fazer essa equivalência entre massa e energia. Tem que saber o que a gente está fazendo. Não posso dizer que 60 quilogramas é equivalente a X joules. Calma, porque como eu falei, a relação que o Planck obteve era entre massa e entalpia. E não é qualquer tipo de massa que pode ser convertida aí nessa equivalência de massa e energia. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Vou falar também aqui sobre o pioneirismo do Richard Tolman. Eu deduzi essa expressão do momento linear baseado no que o Tolman fez, né? Ele impôs a conservação da quantidade de movimento. Ele foi o primeiro cara a fazer isso, obter essa expressão, através da conservação da quantidade de movimento em 1909. E aí ele observou que tinha esse cara aqui, M. Se não fosse pelo fator de Lorentz aqui, ia ser exatamente análogo à expressão clássica, né? A expressão clássica é P é igual a mv. Poxa, a expressão relativística tem o gama. Então, caramba. Aí ele falou, lá em 1912, de onde eu tenho conhecimento, ele foi o primeiro cara a introduzir o conceito de massa relativística. Ele falou, eu vou chamar esse gama M de massa relativística. Então, ele escreveu a massa relativística do sistema igual a massa de repouso, num referencial inercial onde o objeto ou a partícula se encontra em repouso, dividido aqui, multiplicado por esse fator de Lorentz. Isso é a minha massa relativística. Por que ele fez isso? Porque aí as fórmulas iam ficar iguais. Tanto faz, Então, como é que seria o meu momento relativístico? Seria P é igual a mR vezes V. E o meu momento clássico? P igual a M0V. Então, seria uma mudança na massa. E isso ele dá uma interpretação aqui já direta de por que eu não posso ter essa massa, as velocidades, né, tendendo, quando o corpo é massivo, por que eu não posso escrever a velocidade V sendo igual a C, né? Aqui já fica direto, porque se V for igual a C, vai ficar 1 menos 1, né? E aí a minha massa relativística tende ao infinito. Pô, mas aí vem essa questão, né? Mas que massa é essa que vai para o infinito? A quantidade de matéria do corpo? Então, ele introduziu essa questão da massa relativística para interpretar essa questão de não poder ser possível a velocidade
do corpo ser igual à velocidade da luz, porque senão ia ficar 1 menos 1, 0. Aí dá essa massa de repouso dividido por 0, explode, né? Aí a massa relativística vai para o infinito. Embora seja uma facilidade aqui, isso gera muita dificuldade. Então os livros começaram a utilizar isso e, no geral, os alunos pensam, então quando eu tenho uma grandeza física clássica, para eu achar a grandeza relativística, é só eu mudar a massa. Então o pessoal, tudo bem, se a diferença entre o meu momento clássico e o meu momento relativístico é só a massa, então se eu tiver a minha energia cinética clássica, que é igual a meio de mv ao quadrado, é só eu mudar a massa. Essa aqui é a massa no meu referencial. E outra coisa, essa massa de repouso, referencial em repouso. Mas a energia é associada ao movimento, né? Energia cinética. Se eu estou chamando energia cinética, que é a energia associada ao movimento, como é que eu vou falar que eu tenho esse referencial em repouso? Aqui a gente poderia ser induzido ao erro e dizer que a energia cinética relativística vai ser a mesma coisa, só que agora eu tenho o quê? O gama. Então vai ser meio dessa massa relativística vezes a velocidade. Onde quem é essa massa relativística? É a massa de repouso vezes gama. E a gente viu que isso aqui está completamente errado. Eu deduzi aqui que a energia cinética relativística estava lá, né? mc ao quadrado, gama menos 1. Então a gente tem que tomar cuidado, que não é só isso. E tem outras coisas que a gente pode analisar aqui. Então toma cuidado quando vocês encontrarem isso nos livros, que essa introdução da massa relativística pode gerar muita confusão. Eu prefiro encarar isso aqui como sendo um artefato matemático, sem tentar dar interpretação física para essa massa relativística. Porque quando a gente começa a tentar dar interpretação física para essa massa relativística, que aqui tende ao infinito, aí as coisas começam a se complicar. Então, a priori era isso. Pode ver. Deixa eu citar aqui os livros que eu conheço que não utilizam. De graduação, o Typler, ele não utiliza o conceito de massa relativística. O Caruso não utiliza, ele faz todo o capítulo sem nem falar dessa questão de massa relativística, só que ele faz para o caso particular de partícula livre. Eu acho que o primeiro que eu tenho, até onde eu tenho conhecimento que tratou isso, foi o Landau e Lifshitz. Ele trata no livro de teoria de campo dele, ele não fala de massa relativística, pelo menos até onde eu lembro. Também tem um livrozinho de aquele física conceitual. Aquele física conceitual, como é que é o nome daquele cara, mano? Esqueci o nome dele. É o... lembra lá. Acho que é Paul Hewitt, tá bom, mas lembra que é o livro de física conceitual. Ele tem um capítulo só sobre essa parte de relatividade, onde ele trata tudinho, passa longe desse conceito de massa relativística. Agora como é que escreve o nome dele? Hewitt. Não sei se é com 2T, se é com L. Vamos pesquisar lá. Então é isso. Para finalizar com a frase do Einstein, né? Você pensa que eu olho para o trabalho da minha vida com uma calma e satisfação, mas de perto a coisa parece bem diferente. Não existe um só conceito que eu esteja convencido de que possa resistir estavelmente. Então, durante um tempo aí, até o próprio Einstein estava confuso aí, não sabia se o que ele estava falando era isso mesmo, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado e fujam dessa questão da massa relativística. Eu deduzi tudo aqui sem falar em massa relativística. Ela gera muita confusão na parte de interpretação física a respeito do que é massa. Então é isso. Até a próxima aula. E deixa eu finalizar aqui a gravação.